Olá, minha gente do bem, bom dia. Hoje é quinta-feira, 3 de novembro de 2016. Que você tenha um ótimo dia, um dia excelente, um dia produtivo e com muitas surpresas. Hoje vamos falar sobre foco, é a quarta lição da série Qualidades da Águia. Só para relembrar, na segunda falamos sobre meta, na terça falamos sobre estratégia, na quarta falamos sobre visão de longo alcance e hoje vamos falar sobre foco. Em 1644, foco era tido como forno, lareira, de origem desconhecida, foi usado no período pós-clássico para o próprio fogo e reutilizado por Kepler na razão matemática para ponto de convergência, fazendo talvez uma analogia ao ponto de combustão das lentes. Foi introduzido na engenharia em 1656 por Hobbes. O significado como centro de atividade ou energia foi registrado pela primeira vez em 1796. No entanto, o verbo só foi consolidado em 1814, no sentido literal, apesar do sentido figurativo ter sido registrado antes, em 1807. Sendo assim, concluímos que nem sempre a palavra foco teve um foco. Os oftalmologistas se referem ao foco como uma maneira de dizer que você está enxergando com clareza e definição. Assim, quase da mesma maneira o faz o fotógrafo, que pode desfocar uma foto para criar um efeito ou apenas para ocultar fatos, entre outros. Nos negócios, o foco se refere principalmente à objetividade, seja para atingir algo ou desvirtuar algo, seja para atingir uma meta, um objetivo, de forma coesa, sem perda de tempo ou custos. Todo problema tem solução. Esse é um trecho extraído do livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, de autoria de Lair Ribeiro. Você não entende? Eu tenho muitos problemas. Você não pode imaginar os problemas que eu tenho na vida. É fácil para você dizer essas coisas bonitas sobre a vida e o sucesso porque não tem os problemas que eu tenho. Muitos se lamentam assim e vem tudo fechado à sua frente, por causa dos problemas que são obrigados a enfrentar. De fato, a vida é um problema atrás do outro. A diferença é como você encara o problema e como aprende com ele. No momento em que passar a aprender com o problema, a vida vai ficar muito melhor. Por isso, eu costumo dizer a essas pessoas que gostam de se lamentar: os problemas são nossos melhores amigos. Qualquer problema que ocorre na sua vida é um estímulo para você crescer. Por isso é que os problemas são nossos melhores amigos. Se não existissem problemas para serem resolvidos no trabalho, você perderia o emprego. Não precisariam mais de você. Só existe um lugar onde não existem problemas: o cemitério. Quem mora lá não tem nenhum problema. Na verdade, quem tem problemas é o coveiro. De resto, viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você os encara é que faz a diferença. O segredo, o problema em si não conta, mas sim qual paradigma você vai colocá-lo. A realidade, portanto, não existe separada da percepção que você tem dela. Ela é sempre subjetiva. Entretanto, é a melhor amiga que temos para chegarmos ao ponto que almejamos. Antes de entrar nos comentários, eu quero relembrar, porque eu já utilizei essa história em outro áudio, a história de Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos. Abraham Lincoln faliu nos negócios com 31 anos de idade. Foi derrotado numa eleição para o legislativo. Com 32 anos, faliu outra vez nos negócios. Aos 34 anos, superou a morte da noiva aos 35. Teve um colapso nervoso aos 36. Perdeu outra eleição com a idade de 38 anos. Perdeu nas eleições do Congresso aos 43, aos 46 e aos 48 anos. Perdeu uma disputa para o Senado aos 55. Fracassou na tentativa de tornar-se presidente aos 56 anos. Perdeu uma disputa senatorial aos 58 anos. Aos 60 anos, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos. Que experiência trágico-cômica, não? Mas aquilo que para muitos serviria como experiência
explicação suficiente para uma desistência, tornou-se o combustível de sua luta para superar seus obstáculos. Lincoln não desistiu. Que história extraordinária, né, pessoal? Todas as vezes que eu me deparo com a história de Lincoln, eu injeto nas minhas veias motivação. Porque um homem que ensinou com sua própria vida, com suas próprias experiências, o que é foco. Não desistiu, não se permitiu que as circunstâncias da vida lhe tirassem o seu objetivo, não se distraiu, não se abateu? Claro que se abateu. Somos humanos, ele era humano. Naturalmente que uma derrota, uma tristeza, a perda da noiva, o fracasso profissional, tudo isso lhe trouxe tristeza. Mas isso não foi suficientemente capaz de impedir que ele continuasse sua luta. Às vezes, a gente para na primeira topada. Quantas pessoas você conhece assim? Eu conheço várias. Eu tenho um amigo que tentou um concurso e quando foi reprovado, pela primeira vez, disse: nunca mais vou tentar. A primeira derrota não significa que você não vai vencer um dia. Eu preciso tentar, eu preciso lutar, eu preciso ter foco. Eu poderia aqui citar inúmeras histórias. Gosto muito de Soichiro Honda, gosto muito de Abílio Diniz, gosto muito de Silvio Santos. A história, as histórias. Agora, eu vou citar uma, de Thomas Edison. Escuta só. Após ter tentado 9.999 vezes aperfeiçoar a lâmpada e não ter conseguido, alguém perguntou-lhe: você vai ter 10.000 fracassos? Ele respondeu: não falhei. Acabo de descobrir outra maneira de não inventar a lâmpada elétrica. Tinha descoberto outras ações com resultados diferentes. Que sucesso! Ou seja, não desista. É isso que é foco. Já tentei tantas vezes e não consegui. As pessoas usam essas declarações. O trecho do livro do Lair Ribeiro que eu extraí, que eu pus no texto, fala justamente isso. Começa dizendo, baseando-se em alguém que reclama. O problema está acontecendo. Num primeiro momento, quando a gente se lamenta, pode ser até que a gente se depare e encontre alguém que se condoa. Coitadinho, olha. Só que isso não vai durar para sempre. Vai chegar uma hora, deixa eu te dizer uma coisa assim, na lata, você vai acabar enchendo o saco de tanta reclamação. As pessoas, quando te verem online, vão sair correndo. Por quê? Por causa das lamentações. Só reclama, é só mimimi, nhenhenhê. Quando você se aproximar de alguém, quando as pessoas, você ligar para alguém e a pessoa vê que é o teu número, vai nem atender. Por quê? Já é insuportável. O problema existe, é para todo mundo, não é só para você não. O que eu tenho que fazer com o problema? Aqui no texto do Lair Ribeiro já está dizendo. É como eu encaro, é como eu ajo diante de um problema. Eu já citei essa semana. Tem duas formas de resolver o problema. Ou eu faço sentar numa poltrona, bem confortável, e fico chorando ao lado dele. Meu problema. Agora, a segunda sugestão, e é essa que eu sugiro que você adote, é bater de frente com ele. Ninguém gosta de problema. Ninguém gosta. Só que, deixa eu te dizer uma coisa. Para você alcançar o seu objetivo, você vai se deparar com problemas. O problema, querido, todo mundo tem. Ninguém gosta. Mas ele acontece de forma natural. Tua vida inteira vai ter problema. Tua vida inteira. Não fique achando que você é o bonitinho, o tchutchuco, que não vai ter problema. Eu não faço mal pra ninguém. São esses que mais têm problemas. Agora, mesmo com problemas, e a história aqui do Abraham Lincoln me ensina a ter foco. Ele esperou 29 anos para alcançar o seu objetivo. E quando alcançou, ele alcançou o posto máximo, que foi ser presidente dos Estados Unidos. E diga-se de passagem, foi um dos melhores presidentes, diz a história. O que eu faço com o problema? Primeiro, eu aprendi, eu tenho que ter uma meta. Segundo, eu tenho que ter uma estratégia. Terceiro, eu tenho que ter visão de longo alcance. E quarto, eu tenho que ter foco. Ou seja, ninguém vai me tirar deste caminho.
caminho. Nada vai tirar da minha mente o meu objetivo. Mesmo as circunstâncias, as temporais, mesmo que a visão esteja um pouco fosca. Opa, peraí um pouquinho, tá passando uma nuvem, deixa eu enxergar além da nuvem. Isso é foco. Eu não me entrego, eu tenho que ser guerreiro. É muito bonito aquelas frases motivacionais, me jogue aos lobos e eu voltarei liderando a matilha. Eu até uso isso aqui no meu status do WhatsApp. Mas é assim que tem que ser mesmo. Não pode ser apenas uma frase. Você não pode ter simplesmente na tua prateleira os livros dos maiores motivadores desta história. Simplesmente ter o livro. Não. Você tem que ter uma força que vem de dentro de você. Que nem disse o Muhammad Ali. Os grandes campeões não são feitos nos ginásios. São feitos de uma força que vem de dentro deles. É esta motivação que eu preciso ter. E toda vez que eu falo de motivação, eu gosto de citar aquela palavra entusiasmo. Já falei isso aqui em outros áudios. Entusiasmo é a junção de duas palavras gregas, en mais theos, T-H-E-O-S, que significa Deus, em Deus, Deus dentro de você. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja A, B ou C, não estou levantando a bandeira teológica de qualquer religião, simplesmente eu estou licitando, lhe dizendo, lhe fornecendo o significado de uma palavra. E é o que as pessoas hoje não têm. Se distraem, deixam-se levar por opiniões, substitui aquele objetivo por outra coisa e acaba não indo para lugar nenhum. É isso que você quer para sua vida? É isso que você quer para sua vida? Não, eu tenho certeza que não. Então lute com afinco, não desista. Proponha-se a vencer os obstáculos, tenha foco e você vai chegar com certeza naquilo que você estabelecer. Que você tenha um excelente dia, fiquem debaixo da santa paz de Deus.